abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 28 ao 29. Como sempre fazemos, nós vamos estar falando da palavra e enquanto nós formos trazendo o que está no nosso coração, nós vamos consultando junto com vocês. Essa manhã, ela é mais que preciosa, porque o domingo de Páscoa, a manhã do domingo de Páscoa, é o grande anúncio da ressurreição de Jesus. E nós, quando nos reunimos nessa manhã, nós nos reunimos exatamente para celebrar. É lógico que como cristãos, nós fazemos isso todos os dias. E de forma muito especial, nós viemos durante as últimas 6 semanas, relembrando todo o valor, relembrando todos os princípios desse tempo tão festivo. Mas como homens e mulheres de Deus, a manhã de domingo precisa ser um tempo de muita adoração. Precisa ser um tempo de muita celebração, porque é a grande vitória da vida sobre a morte. E poder celebrar, não é só celebrar a ressurreição de Jesus, mas é celebrar a nossa vida, é celebrar a grande conquista que hoje eu e você desfrutamos. E como sempre fazemos, o domingo de Páscoa de manhã é o nosso tempo de mesa, é o nosso tempo de ceia. E hoje, de forma muito especial, o tema já é dirigido a isso, porque a mesa, ela traz a referência da presença e a palavra de Jesus em nós. A presença e a palavra de Jesus no nosso meio. O Senhor trabalhando comigo, trabalhando com você, nos desafiando a uma experiência mais profunda com Ele. Sempre, durante essas semanas, você nos ouviu fazendo a seguinte declaração, que é o texto básico do início da nossa mensagem. Tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Todo o ato de Jesus na cruz tinha um propósito claro. E esse propósito claro, ou esse endereço claro, era a minha vida e a sua vida. E hoje poder viver isso daqui na prática é uma grande conquista para nós. Tem uma ilustração que diz o seguinte: uma família com a cultura conservadora, eles se reuniam todos os dias à mesa, só que sempre havia uma cadeira vazia na mesa. Certo dia, um dos filhos pergunta: por que essa cadeira vazia? E aí o pai responde: essa cadeira, ela é de Jesus. Eu e você não temos esse hábito. Eu e você não temos essa cultura de deixarmos um lugar separado à nossa mesa, para que os nossos filhos cresçam com o princípio da necessidade de ter Jesus à mesa com a família. E nós sabemos muito bem o que é ter Jesus na mesa. Ter Jesus na mesa significa não só presença, porque nós poderíamos dizer: não, mas o nosso corpo é templo do Espírito, o Senhor habita em nós em todo o tempo. Mas ter Jesus à mesa significa ter uma palavra diária de orientação, de instrução, nos apontando o caminho.
Porque toda refeição que está sobre a nossa mesa pode nos nutrir. Mas algumas horas depois, nós vamos precisar nos alimentar novamente, para sermos saudáveis, para termos energia, para produzir. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor nos nutre espiritualmente. E a nutrição que o Senhor nos dá, ela não é só uma provisão, mas ela é também uma transformação. Ela é uma mudança de visão, ela é uma mudança de postura, ela é uma mudança de cultura, e ela alimenta a nossa alma. E quando nós somos nutridos pelo Espírito, nós somos fortalecidos para enfrentarmos todos os desafios que estão diante de nós. Nós podemos nos cansar, nós podemos nos abater, mas uma coisa é certa: nós somos tão fortalecidos, tão nutridos pelo Senhor, que nós conseguimos responder assertivamente, positivamente, os desafios que nós enfrentamos diariamente. Porque temos o hábito de viver o que a mesa diz. Quando a palavra do Senhor traz para nós a mensagem da ressurreição, a ressurreição não significa apenas Jesus levantar dos mortos, ou Jesus vencer a morte. A questão é que a ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição. Porque Ele venceu a morte, nós também vencemos. Ela não pode nos deter, ela não pode nos segurar, ela não pode nos prender. Então, qual o significado de nos reunirmos nessa manhã de domingo, onde a ressurreição é celebrada, onde a vida é cantada, onde a vida é realmente o ponto mais forte da mensagem que nós pregamos? O que essa palavra precisa nos ensinar numa manhã tão importante como essa? Quando eu e você vivemos realmente uma espiritualidade saudável, nós vamos viver numa dimensão sobrenatural em Deus. Então eu quero convidar você a ir para Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 37, que diz: enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Sempre quando eu me deparo com esse termo sobrenatural, eu me lembro de um evento que nós vivenciamos. A falta de entendimento, a falta de revelação, ou até mesmo a falta de uma verdadeira conversão. Desde quando nós começamos a utilizar muito esse termo sobrenatural no meio da igreja, que é trazer mesmo essa presença poderosa de Deus movendo em nós, é trazer essa ação de Deus que o homem não pode produzir. Nenhum de nós que estamos aqui nessa manhã podemos produzir uma ação viva que vem do trono do Senhor e nos alcance, de forma que venha nos impactar de tal maneira que nós possamos responder, não segundo o que nós julgamos correto, mas segundo a proposta que está no coração do Senhor. Desde quando nós começamos a utilizar esse termo, algumas pessoas ficaram profundamente incomodadas, ao ponto de uma pessoa chegar e dizer assim: eu vou sair da igreja, porque eu não gosto desse termo sobrenatural. Mas se a gente olha para o evento que a palavra está relatando, nós vamos ver que de maneira sobrenatural, Jesus, ele se movimenta, ele se apresenta, ele age naturalmente. Porque o texto vai dizer que os discípulos estavam reunidos em um local fechado. E de repente, Jesus aparece no meio deles.
Essa aparição de Jesus no meio deles foi algo sobrenatural, naturalmente dentro do caráter de Jesus. Por quê? Porque a casa estava fechada. E foi tão impactante que o sentimento dos discípulos foi uma demonstração de medo e susto. Porque eles começaram a achar que era um fantasma. Porque não era algo natural, era algo sobrenatural. Então, quando a gente vai observando essa ação poderosa do Senhor, esse convite para vivermos o inusitado, esse convite para acessarmos o sobrenatural de forma natural, esse convite para vencermos as nossas estruturas, nós vamos aprendendo que a estrutura religiosa, ela sempre vai limitar a presença da manifestação do Senhor no nosso meio. E eu e você estamos sendo convidados para acessarmos esse ambiente onde o inusitado aconteça, onde a voz do Senhor nos alcance, onde o Espírito Santo tenha liberdade para se manifestar. Porque quando nós olhamos aqui para esse evento, nós aprendemos duas verdades que elas estão inseridas no nosso meio. Problemas ou dificuldades que atingem a mim e atingem a você. Nós lidamos com a dificuldade de entender a palavra de Jesus e o que ela revela na sua essência. Olhando para o todo, nós podemos dizer que a maioria das vezes nós temos limitações, nós temos dificuldades de realmente discernir e entender o que essa palavra deseja trazer de profundo para as nossas vidas. Essa é uma dificuldade que eu e você precisamos sermos honestos, dizendo, vivemos essa batalha, vivemos essa guerra. Nem todo tempo discernimos, nem todo tempo entendemos, nem tudo que é ministrado alcança o nosso espírito, porque nos falta revelação, porque nos falta discernimento, porque nos falta graça. Às vezes, fazemos uma leitura do ambiente. Às vezes fazemos uma leitura da realidade, mas leitura de realidade não é discernimento, porque ela esconde a essência. Eu e você temos a habilidade de fazermos leitura da realidade, mas nem sempre acessamos o discernimento que nós precisamos para acessar o que o Senhor deseja fazer conosco e falar no nosso coração. Mas lidamos com outra dificuldade, que é a incredulidade ou a demora para crer. Eu e você temos a estrutura de incredulidade dentro de nós e às vezes até cremos, mas demoramos crer. E essa demora nos impede de festejar, de desfrutar, de celebrar, até mesmo de viver. E aí você pode dizer, não, eu criei, eu analisei, eu pensei, eu orei, eu jejuei, eu conversei com pessoas maduras e hoje eu creio. Mas a sua demora em crer, com certeza, ela é um obstáculo para você viver aquilo que o Senhor deseja, quando se trata do que a ciência não pode explicar, do que a razão não pode legitimar, quando é a sala fechada, quando é Jesus rompendo as paredes, Jesus rompendo o silêncio, Jesus rompendo todos os paradigmas que envolvia a sua ressurreição e a sua vida, quando ele vem e rompe e aparece no meio dos discípulos.
Então, nessa manhã de ressurreição, eu sou convidado, e você também, a darmos um passo mais ousado a rumo dessa vida sobrenatural. Não pode ser um discurso, não pode ser uma palavra para impressionar, tem que ser uma experiência, porque quando essa experiência começar a mover na sua vida e na minha vida, a nossa realidade vai mudar. Mas não é só o sobrenatural. Nos assentar à mesa e experimentar o que a presença de Jesus traz, e viver o que a revelação de Jesus revela realmente ao coração, eu estou falando no íntimo do coração de cada um, é também uma força para nos enraizar na sua presença, uma força para nos plantar, de forma que não sejamos arrancados no tempo de tempestades, no tempo de ameaça e no tempo de desafios. Aí eu convido você a ir para Lucas, capítulo 24, versículo 38 a 9. Quando ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Quando Jesus mostra as mãos, quando Jesus senta para comer peixe com eles, quando Jesus se revela de forma poderosa ao coração daqueles discípulos, não era somente relembrar o que Jesus já tinha ensinado, porque diversas vezes, sentado com os discípulos, Jesus falou da sua morte e Jesus falou da sua ressurreição. E mesmo os discípulos andando com ele, e mesmo os discípulos sendo instruídos que ele tinha anunciado a sua morte, mas que ele também tinha anunciado a sua ressurreição, quando ele ressurge, quando ele se apresenta, quando ele se revela, a dúvida está no coração. É necessário mostrar as feridas, é necessário sentar novamente e comer pão, para dizer: sou eu mesmo, eu não estou enganando, não é um equívoco, sou eu mesmo que estou no meio de vocês. Será que isso não tem algo muito em comum com a nossa caminhada? Quantas vezes eu e você que pregamos, que testemunhamos, que oramos, que servimos, quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma prova, por alguma luta, nós ficamos perguntando se é o Senhor mesmo que está conosco, se é o Senhor mesmo que estará nos sustentando a cada manhã, se é o Senhor mesmo que vai passar conosco nesse tempo de desafio e de luta. E quando nós chegamos no fim da jornada, nós entendemos que verdadeiramente Ele estava conosco, que verdadeiramente Ele nos consolou, que verdadeiramente Ele nos restaurou, que verdadeiramente Ele proveu em nossas vidas, tanto emocional quanto espiritual. Então, quando Jesus vem dizendo: olha, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo: olha, sou eu mesmo que sustento vocês, sou eu mesmo que encorajo vocês, sou eu mesmo que fortaleço vocês. Mas os eventos que não desejamos em nossas vidas, eles são para nos enraizar, eles são para nos estruturar, eles são para nos forjar. Não tem ninguém no meio dessa casa nessa manhã que não passou por um tempo de luto, de dor, de angústia, de inquietação, e que precisou depender plenamente do Senhor. E depois que esse tempo passou, você abriu a sua boca e declarou: o Senhor estava comigo, Ele me sustentou, Ele me abençoou, Ele me fortaleceu. E se você permaneceu alimentado por Ele, se você permaneceu sustentado nele, você saiu do outro lado mais fortalecido na sua fé, mais encorajado na sua esperança,
mais ousado nas suas decisões, com uma experiência mais profunda nele, sabendo exatamente quem ele é. Por quê? A mesa, além da palavra, além da revelação, ela tem o desafio de nos plantar, de nos fundamentar, de nos enraizar nele. Por isso estamos congregados aqui nessa manhã. Mas nós precisamos também, além de uma experiência poderosa, extraordinária, além de sermos enraizados nele, para nenhuma tempestade, nenhuma prova, nenhuma luta nos arrancar da sua presença, porque eu fico um pouco impressionada como que as pessoas saem muito rapidamente da presença do Senhor. Não sei vocês, mas às vezes eu vejo pessoas aqui ministrando, adorando, levantando as mãos. Daí um mês, daí 2 semanas, elas já estão mergulhadas em todas as práticas de pecado do mundo. Eu olho para isso e falo assim, mas como que isso acontece? Como que uma pessoa sai tão rapidamente da presença do Senhor e quebra seus princípios e seus valores? E aí nós vamos entender que não é porque está na casa, está na mesa. Nós podemos estar na casa, mas podemos não estar na mesa. Vamos pensar no nosso ambiente familiar. Podemos estar na casa, mas enquanto a mesa está preparada, a intimidade está sendo revelada, a palavra está sendo ministrada, eu posso estar no conforto do meu quarto. Eu posso estar olhando as plantas no jardim. Eu posso estar no banheiro tomando meu banho. Eu posso estar na garagem olhando o meu carro. O que preciso fazer talvez eu não esteja fazendo, que é na mesa, sendo plantada, alimentada e fortalecida. Então, pensando no ambiente de casa, eu estou pensando, vendo tantas pessoas dispersarem tão rapidamente, quebrar as suas alianças tão rapidamente, que eu tenho pensado, estão na casa, mas não estão na mesa. E não basta estar na casa, precisa estar na mesa, para viver o sobrenatural, para ser enraizado, mas também para ter entendimento da palavra. Se você vai para o versículo 45 de Lucas 24, então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Jesus falou sobre a morte, Jesus falou sobre a ressurreição, mas os discípulos não entenderam. Isso é algo que precisa chamar a minha atenção e a sua, porque na maioria das vezes ele também pode estar falando com você, falando comigo, a respeito de questões significativas, e nós não estamos entendendo. Porque a leitura da palavra pode trazer para nós informação. Se ela foi feita sem revelação, ela vai produzir informação, mas ela não vai produzir transformação. Eu me lembro quando eu me converti, eu sempre relato isso no meu testemunho, que o Ronald, ele pedia para ler a Bíblia para mim, e ele lia, e ele começou do livro de João, como sempre a gente começa quando estamos iniciando a nossa conversão. Ele lia os textos simples do livro de João, e ele me perguntava, você entendeu? Eu não entendi. E realmente eu não tinha entendido. Quando ele pegava e dizia, então vou te explicar o que eu li para você. Até o dia que o entendimento chegou ao meu coração. Até o dia que o Espírito Santo veio, abriu o meu entendimento, e eu por mim mesma comecei a ler a palavra, e comecei a obter revelações da palavra, entendimento da palavra e discernimento da palavra. Isso não aconteceu só comigo, isso pode acontecer com você também. Isso aconteceu com os discípulos. Então eu quero te chamar o seu coração para se voltar para o Senhor, porque se você não está tendo entendimento profundo do que está sendo revelado, do que está sendo derramado sobre esse lugar e sobre a sua vida, peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento.
Porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos viviam um privilégio que eu e você não temos. Eles estavam escutando Jesus todos os dias. E eles não tinham entendimento para discernir a palavra que Jesus estava liberando sobre eles a respeito da ressurreição. Então eu e você também podemos estar vivendo essa limitação de não termos a clareza, os olhos iluminados, os ouvidos esclarecidos, para podermos entender a voz do Senhor, a dimensão de onde Ele quer nos levar e o que quer fazer conosco. É lógico que eu e você precisamos de maneira prática fazer o que nós estamos fazendo. Desde janeiro, e isso daqui já está sendo uma cultura na nossa igreja, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia anualmente. Se você está seguindo essa aliança conosco, você está sendo exposto à palavra do Senhor. Nós estamos desafiando a igreja a jejuar. Durante todo esse mês, nós estivemos jejuando. Cada semana um jejum, cada semana uma entrega e principalmente vivendo atos de generosidade, ações que demonstram o nosso nível de amor, o nosso nível de experiência com o Senhor. E nós precisamos continuar praticando isso, nós precisamos continuar vivendo isso, mas nós precisamos da palavra, do discernimento da palavra. Porque ela vai falar com você o que eu não falo. Ela vai desafiar você a um nível que eu jamais vou acessar o seu coração. Porque nós precisamos de poder para testemunhar. Se o natural está no nosso meio, se nós compomos a mesa, se somos sustentados, alimentados, se a experiência de Deus está em nós, se temos raízes profundas, que as nossas guerras não nos arrancam da presença do Senhor, então eu e você precisamos entender essa palavra a um nível profundo, porque nós precisamos de autoridade para ministrar sobre a vida dos outros. E essa autoridade para ministrar na vida dos outros significa um testemunho vivo, um testemunho eficaz, um testemunho poderoso. Vamos para Lucas 24, 47 e 48. E quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém? Vocês são testemunhas dessas coisas. Então os discípulos não são só convidados para sentar à mesa. Eles não são só convidados para ver o sobrenatural e se surpreender, e se entusiasmar e alegrar. Mas eles são convidados para serem homens de Deus, testemunhando o poder do Senhor, pregando arrependimento, pregando perdão. Mas se eu prego arrependimento e eu prego perdão, a primeira pessoa a viver esse arrependimento e viver esse perdão precisa ser eu. Eu não posso pregar aquilo que eu não experimento. Eu não posso pregar aquilo que Deus não marca a minha vida. Então, quando os discípulos são convidados a ir por todo o mundo, sair de Jerusalém e começar a percorrer todas as vizinhanças, pregando arrependimento e perdão, os primeiros a serem chamados ao arrependimento e o perdão eram esses discípulos. E nós sabemos a expectativa que eles traziam no coração. A expectativa que eles traziam no coração era que Jesus seria o grande político, libertador, para governar a nação e para ministrar as honras que eles julgavam ser importante para o povo. E a mensagem de Jesus não tinha nada a ver com a expectativa deles. Jesus frustra a expectativa deles.
E Jesus agora traz uma mensagem de perdão e arrependimento, no qual essa mensagem também teria que ser pregada, essa mensagem também teria que ser ministrada para aqueles que os perseguiam. Essa mensagem teria que ser pregada e anunciada por aqueles que pregaram Jesus na cruz. É muito fácil pregar para quem amamos. É muito fácil ministrar a vida e o perdão para quem nós queremos bem, e para aqueles que abrem a boca e te machucam, para aqueles que te desprezam, para aqueles que são intolerantes com você. Era isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, ser testemunha não é pregar para os seus amados, não é apenas pregar para os seus amigos, mas é também anunciar arrependimento e perdão para aqueles que talvez você gostaria de ver no inferno. Talvez aqueles que você gostaria de dizer assim: tomara que Deus pese a mão sobre ele. Talvez aqueles que você não usa essa linguagem porque você é muito santo, mas você diz assim: mas eu vou orar por ele, eu vou colocar ele no altar do Senhor. Só que esse orar por ele e colocar no altar do Senhor tem uma conotação: eu quero que Deus me vingue, eu quero que a mão de Deus o alcance por causa do que está fazendo comigo. E essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: não importa se me cravaram na cruz, não importa se cortaram a minha carne, não importa se eu estou sangrando. O que eu estou dizendo para vocês, discípulos, que receber poder para testemunhar e pregar arrependimento e perdão e salvação e restauração é para esses que levantaram os chicotes, é para esses que abriram a sua boca e me xingaram, é para esses que me desprezaram. Então, quando eu e você experimentamos o sobrenatural, quando eu e você somos enraizados em Deus, quando eu e você carregamos a palavra dentro de nós, oh meu irmão, minha irmã, nós vamos pregar, nós vamos testemunhar para quem precisa ouvir, quem nos deseja bem e quem não nos deseja bem, quem nos despreza ou quem nos acolhe. Porque nós não estamos nos representando, nós estamos representando aquele que nos chamou pelo nome. Nós estamos representando aquele que preparou uma mesa para nós. E porque Ele preparou essa mesa para nós, hoje nós nos reunimos no domingo de ressurreição para comer, beber, nos alegrar e declarar ao mundo: sim, temos uma aliança com Ele. E a nossa aliança é real e verdadeira. Quando o templo de Salomão é terminado e começam as comemorações e o povo começa a se alegrar porque o templo era uma realidade para aquela nação, Deus faz uma declaração a respeito daquele lugar. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, eu ouvirei dos céus. E é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos ter uma experiência tão profunda com o Senhor, para que nós possamos nos reunir no lugar como estamos agora, clamar, o Senhor ouvir e responder. Mas além do poder para testemunhar, tem um outro valor que eu e você não podemos deixar passar, que com a morte e a ressurreição, nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa que estamos desfrutando é o poder de revestimento. Com a ressurreição, é liberada sobre nós a promessa da descida do Espírito Santo, do poder do Altíssimo nos envolvendo. E Lucas 24:49 retrata isso da seguinte maneira: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Então a morte de Jesus na cruz, o túmulo vazio, não é apenas para nós nos reunirmos nessa manhã e dizermos que Ele é ressurreto.
mas também é para nós vivermos essa promessa de revestimento. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, e eu e você somos templo do Espírito Santo, e nós estamos vivendo essa promessa para poder impactar todo lugar aonde nós estamos, porque nós estamos debaixo de poder. E aí eu e você precisamos viver o verdadeiro Pentecostes, porque o verdadeiro Pentecostes não é só a manifestação dos dons em nós, mas o verdadeiro Pentecostes é a autoridade para vivermos uma vida que inspire aqueles que estão à nossa volta. Você é cheio da graça, você é cheio do Espírito, você é revestido de poder, a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Então sim, você pode estar à mesa, vivendo um cristianismo autêntico, testemunhando com graça e poder, e dizendo a todos que você não fica surpreso pelo que Ele faz, porque você sabe exatamente quem Ele é. Ele é o Senhor da nossa alma, o Todo-Poderoso. Mas também o cumprimento dessa descida do Espírito Santo sobre nós inclui o fator obediência. Porque a orientação é: fique na cidade até que sejam revestidos. Eu e você precisamos sermos cheios do Espírito Santo para vivermos o evangelho diferenciado que a sociedade aponta. Nós estamos num país cristão. Viver o cristianismo no nosso país não é um desafio social, mas é um desafio espiritual. Porque ser cristão não quer dizer ser santo. Ser cristão não quer dizer ser íntimo. Você pode levantar a bandeira do cristianismo porque você nasceu numa igreja cristã, sem nunca ter tido uma experiência com Deus. Porque aquele que tem uma experiência com Deus, ele tem fome pelo Senhor, ele tem sede pelo Senhor. Eu não consigo conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo que não ame a palavra, que não ame servir, que não ame congregar, que não priorize o tempo de convocação solene para ministrar ao coração daquele que é sempre nas nossas vidas o autor da nossa libertação, o autor da nossa salvação, aquele que nos tirou das mãos do inferno, aquele que nos resgatou com peso de sangue. Não existe moeda possível para pagar os atos de Jesus na cruz. Ser fiel ao Senhor. Eu ouço algumas expressões que doem meus ouvidos. Quando alguém diz assim: eu vou pagar o dízimo. Ah, pastor, eu vim pagar o dízimo. Dói meus ouvidos. Não existe moeda que se retribua o que foi feito na cruz. Nós não pagamos o dízimo, nós entregamos, ele é do Senhor. Quando nós não entregamos, nós estamos roubando a palavra do Senhor que diz. Se você não é fiel dizimista, um dia você vai apresentar-se diante dele. E ele vai perguntar a você: o que você fez ao ensinar a muitos e não viver o que você ensina? Porque não é um pagamento, é uma entrega. E é uma entrega baseada em amor, em honra e em fidelidade. Nós somos dizimistas porque nós reconhecemos o que Jesus fez na cruz por nós. Nós amamos o Senhor, nós honramos o Senhor. E nós somos fiéis a Ele. Nós também somos adoradores. Nós expressamos a nossa paixão pelo Senhor. Nós expressamos a nossa alegria de servir o Senhor. Nós levantamos num domingo de feriado, sim, para virmos para o culto de manhã, simplesmente para adorarmos juntos, porque nós sabemos o impacto dessa ressurreição na nossa vida, nós sabemos o impacto dessa ressurreição na nossa casa, nós sabemos que a paz que temos vivenciado é o poder de Deus nas nossas vidas, porque paz não é só sentimento, paz também é poder. Se você vive debaixo de paz, você está
poder extraordinário do Senhor. Então nós nos reunimos. Nós paramos para viver esse tempo. É tão interessante, né, irmãos? O Natal, a celebração do nascimento de Jesus, que nós não podemos relativizar, porque a Páscoa, ela é real porque esse nascimento aconteceu. O país para celebrar Papai Noel, para se alegrar com os amigos e familiares, não que isso não seja legítimo, mas nem sempre esse nascimento é celebrado da maneira que deveria celebrar. A Páscoa, que sem ela nós não acessaríamos a eternidade. O país deveria parar para celebrar. O mundo deveria parar para celebrar. Mas são tantas coisas que são feitas na Páscoa, vocês já repararam? É a viagem em família, porque o feriado é prolongado. É o casamento, é o aniversário. Eu fico perguntando como que um cristão usa essas datas. Eu fico pensando, seriamente, como que um cristão cheio do Espírito use essas datas para tirar o foco da adoração, da celebração, àquele que merece ser celebrado. Nosso país não era para estar parando para encher as praias do nosso país porque é feriado. Talvez isso explique muitas violências. Talvez isso explique muito a economia frustrada que nós temos. Talvez isso explique muito a dor que nós sofremos por causa de uma sociedade imoral. E eu e você, como membros de uma comunidade de fé, que estamos aqui para celebrar, nós precisamos nos perguntar, que bom, nós não fomos para a praia, nós não fomos para o retiro de família nas montanhas, nós não fomos para chácaras, nós estamos aqui na casa do Senhor, mas nós estamos sendo testemunhas poderosas ao ponto de dizer para quem está à nossa volta que esse tempo é para a igreja cristã entender que a principal referência é o que Cristo fez na cruz por nós. Será que eu e você, tudo bem, nós estamos aqui na ceia de manhã, na ceia de Páscoa, que bom, nós estamos aqui, mas nós somos esses profetas, somos essa voz orientando, priorize esse tempo. Meu irmão, minha irmã, se nós não priorizamos o domingo de Páscoa para celebrar o Senhor, nós precisamos repensar o sentido do cristianismo para nós. Porque a entrega de Jesus não foi passiva na cruz. Não foi. A entrega de Jesus foi totalmente ativa, porque ele tinha uma missão, e a missão era conquistar você e conquistar a mim. Então a ceia precisa ser celebrada com muita alegria no nosso coração. Eu quero convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento. Quem pode se ajoelhar? Quem não pode, pode permanecer sentado.